dessa grande família. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja em cada coração. Você que está do outro lado da telinha, boa noite, que a paz esteja em teu coração. O Espírito Santo do Senhor tenha livre-arbítrio de entrar do teu lado, levando a paz, a esperança, amor. Que o poder e o agir do Espírito Santo seja com todos vocês, em nome de Jesus. Não esqueça do seu copinho com água, coloque do lado do aparelho, no momento da oração você vai estar participando em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Os sonhos de Deus são maiores que os meus, Ele vai fazer o melhor por mim, Ele vai além do que eu possa ver, Ele faz o que eu não posso fazer. Os sonhos de Deus são maiores que os meus, Ele vai fazer o melhor por mim, Ele vai além do que eu possa ver, Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim, Ele vai fazer o que lhe apraz. Eu sou pequeno e falho, mas Ele é Deus, Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim, Ele vai fazer o que lhe apraz. Eu sou pequeno e falho, mas Ele é Deus, Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim, eu acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em eu viver. O impossível Deus vai fazer. Repita comigo essas palavras: Senhor meu Deus, meu Pai, eu entrego em tuas mãos a minha vida, o meu coração, a minha casa, a minha família. Entrego nas tuas mãos, Senhor amado, o querer de cada um deles de vir para a tua presença, para somar conosco, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor faça o milagre da salvação acontecer na vida deles, para que eles possam já, todos em nossa casa, nossa família, possam estar aqui na casa do Senhor, juntamente conosco, louvando e bendizendo o teu nome, Senhor. Abençoa o diaconato que passou aqui por esta manhã, abençoa cada irmão, Senhor, que entrou para essas portas. Senhor, continua abençoando, Senhor, continua cuidando, continua abrindo portas, curando, dando livramento. Que em nome de Jesus o agir, o mover das tuas mãos seja com todos nós, em nome de Jesus. Toma também, o Pai querido, o diaconato nas tuas mãos, que passou aqui pela manhã. Toma o diaconato da agora à noite nas tuas mãos, Senhor. Abençoa a vida de cada um de nós de uma maneira muito especial, no nome de Jesus. Pai querido, nós estamos entregando cada vida que aqui se faz presente nas tuas mãos, pedindo, Senhor Deus, que cumpra o teu querer, Senhor, na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Pai, solta o nosso coração, perdoa todos os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, nossa ignorância, tira toda dureza do coração, que é iniquidade, Pai, para que nós possamos ouvir, aprender e colocar em prática tudo que nós vamos aprender esta noite, através da mensagem do teu servo. Alcança o teu servo, Senhor, pastor Marcos, com toda a sua casa, de uma maneira muito especial, Senhor, dando saúde,
proteção, livramento, cuidando do teu servo, em nome de Jesus. Pai amado e poderoso Deus, que o Senhor tenha de conta a igreja do Senhor, com a bênção do crescimento numérico, Senhor, financeiro, espiritual, Senhor, e que o mover e o agir das tuas mãos seja por todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Entrego também a nossa missionária do Deus, a nossa irmã Beth, o seu lugar de encontro dela, da sua casa, da sua família, dando proteção, livramento, cuidando dessa família, Senhor, em nome de Jesus, que a cura chegue até o nosso mundo miséria, Pai, para que ele possa ser curado, para que o nome do Senhor seja louvado e exaltado. Também nós entregamos, Pai querido, o município de Sapecerica nas tuas mãos, pedindo, Senhor, Deus, que abençoe esse município de uma maneira poderosa. O Senhor conhece os nossos irmãos que ali residem, Pai. O Senhor sabe, Pai, como é difícil, Senhor, a obra do Senhor caminhar na cidade interior, mas o Senhor é um Deus maravilhoso, que zela por nós, que o Senhor está cuidando da vida dos teus servos aqui, Senhor, não deixando faltar nada, suprindo todas as necessidades, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor amado, o país da Jordânia, Pai querido, que ali também possa chegar a bandeira do Evangelho para triangular. O Senhor abre as portas, o Senhor abre as janelas do céu, derrama, Senhor, a tua unção, a tua bênção da palavra, Senhor, estendida neste país, para que esse país, ó Deus, possa conhecer a tua palavra. É que nós pedimos, ó Pai querido, e desde já, Senhor, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu possa ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Eu sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Acredito, sim. Eu acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito, sim. Acredito, sim. Eu
Quem pode livrar como o Senhor, amém? Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quantos meus inimigos se levantarem contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quantos meus inimigos se levantarem contra mim, se levantarem contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Glória a Deus, ao Senhor suas palmas, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, santo teu nome, Senhor. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou restaurar, me libertar, se move as águas. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo eu esperei, chegou a nossa vez. Sei que hoje é nosso dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou restaurar, me libertar, se move as águas. Glória a Deus, ao Senhor Jesus. Eu digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, hoje e sempre. Aleluia. Agora nós vamos receber o nosso pastor com as palmas bem forte em nome de Jesus. Glória a Deus. Filhos de Deus, boa noite. Paz seja convosco. A você que está assistindo este culto, que ele esteja sendo uma bênção para a tua vida.
esqueça de colocar do lado desse seu aparelho uma vasilha com água, que dentro de alguns instantes estaremos consagrando ao Senhor, para que ela se torne o remédio da tua saúde, mas também a unção que você precisa para praticar o que Deus vai falar com você nessa oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos na campanha 7 Passos para a Vida Vitoriosa, descobrindo o motivo para viver, com a bênção da família, com a bênção para a família. É a última bênção, a 7ª bênção, que é restaurar os sonhos da família. Então vamos orar? Vira em direção onde você mora. Pai, em nome de Jesus, nós estamos agora direcionados onde moramos, para que o Senhor possa enviar o anjo do milagre até a nossa residência e levar e deixar lá esta bênção chamada restauração de sonho. Porque muitos, ó Pai, o sonho está engavetado, esquecido, deixado de lado, por causa da circunstância, por causa das situações que essa pessoa veio passar ao longo da vida. Sonho que começou com um namoro, um noivado e o início de casamento. Mas hoje o sonho transformou em pesadelo. E muitos, ó Pai, têm tido sofrimento, angústia, lágrima, têm tido tristeza, decepções e desilusões. Mas por isso nós estamos aqui. E o Senhor determinou, direcionou para esses dias 7 bênçãos para nossa casa e família. E nós agora, nessa última bênção, que é a restauração do sonho, então restaure, Senhor. Venha renová-lo com todas as forças. Aquele sonho que está engavetado, sair da gaveta. Aquele que foi deixado para lá, e agora ele vai fazer parte. Porque estamos, ó Deus, findando um ano e estamos para começar um novo. E assim, ó Pai, nós queremos que a partir de 2026 sonhos se renovam e se realizam, porque o Senhor tem poder de transformar sonho em realidade. E nós podemos chamar à existência o que sonhamos e projetamos, e o Senhor tem poder de executar. Então faça isso sobre a casa do teu servo, sobre a família do teu servo, em nome do Senhor Jesus, porque nós somos seu povo, seus filhos, e nós queremos o melhor dessa terra para nós e para nossa família, em nome de Jesus. Amém. Diga assim: eu recebo essa bênção que foi direcionada para a minha casa e a minha família, em nome de Jesus. E eu tomo posse da restauração de sonhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos na campanha dos 7 passos, e nós estamos no 6º passo, que começou domingo, e vamos terminar hoje. Então, como terminou a oração, né? Às 7, aí você deve fazer um pedido e trazer nas próximas reuniões. Qual o pedido que você vai colocar aqui? Um pedido pela família. Pela sua família, não é você não, é pela família. O que mais a sua família está mais precisando? Então, faça esse pedido. Nós estamos precisando de paz, nós estamos precisando de comunhão, nós estamos precisando de prosperar.
Mas na minha casa precisa salvação. Então põe salvação. Precisamos de unidade. Nós estamos chegando no final de ano aí, ó, Natal. É tempo da gente fazer o quê? Unir família. Aquele jantar de Natal, que inclusive a nossa semana vai ser como? Nós vamos ter o culto dia 21, que é a festa de Natal, e vamos ter culto só no domingo seguinte. Quer dizer, a semana todinha, para nós ficar com a família. Porque o Natal vai cair na quinta-feira. Então a véspera é quarta-feira, que é o jantar de Natal, na quarta-feira. Então nós vamos jantar com a família. E aí no domingo, no clamor, vamos aí de volta, para clamar pelo Brasil e orar pelos aniversariantes do mês de dezembro. E assim nós vamos para o último culto do ano, o culto da virada, dia 31, que vai cair uma quarta-feira. Né? O primeiro cai na quinta. Né? Quando Natal, o dia que cai o Natal é o dia que cai o ano novo. Então, dia 31, quarta-feira, nós caímos virando o ano na presença de Deus com o ano 100. Ano 100. Bom, então vamos lá. Sexto passo para a vida vitoriosa. O passo da semeadura. Vamos em Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 6. O livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 6, versículo 6, que diz: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem a todos, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém. Gálatas 6, 6 até o 10. Irmãos, lei da semeadura é o passo que nós estamos dando. E semear, irmãos, não é apenas um projeto de vida. Claro que tem o semear no projeto, que é a nossa oferta, a nossa semente. Tem que ser a melhor. Tem que ser uma boa semente. Mas a palavra que Deus traz para nós é no semear no geral. Porque nós temos uma vida que vivemos ao longo do ano. Com nossos meios, convivemos com a família, convivemos com as pessoas com quem trabalhamos, convivemos com pessoas do nosso convívio, vizinhos, parentes, pessoas da onde a gente frequenta. E nós precisamos do quê? Estar plantando para a gente ter boas colheitas na vida. Não apenas um projeto que a gente vai colocar no altar, mas também ter uma vida abençoada, uma vida que deixa legado, uma vida que possa a sociedade usufruir daquilo que nós somos e daquilo que nós vivemos aqui. Por isso que começamos na palavra. Aquele que está sendo
sendo aquele que o instrui. Isso quer dizer compartilhar, conversar. Porque quando isso acontece, é sinal que você está aprendendo. E você também tem para dar e para oferecer e ensinar. Porque a gente instrui, como eu estou aqui instruindo, não sou eu levo a você aquilo que você tem que aprender, mas eu aprendo muito com você. Por isso, o ano que vem, fevereiro, nós vamos começar com estilo discipulado. Não vai ser desse jeito que só eu falo. Você também vai falar. Por quê? Porque nós vamos começar. Nós vamos aprender junto a ter uma igreja segundo o coração de Deus. E prepara-te, que nós vamos ser muito mais cobrados, muito mais exigidos. Porque quanto mais a gente aprende, mais a gente será cobrado, mais seremos exigidos. A liderança é obrigatória, estar ou de manhã ou à noite, para aprender as coisas de Deus. E nós vamos deixar o culto, onde só o pastor fala para domingo. Ainda você e eu teremos então um alvo, uma meta, de lotar essa igreja no dia domingo. Que nós vamos aprender, nós vamos cobrar, nós vamos exigir. E nisso então nós temos muito mais trabalho, porque nós vamos viver esse versículo 6 de Gálatas 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Compartilhe todas as coisas boas. E aí vem o versículo 7. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Isso quer dizer que Deus vê tudo que a gente está cantando aqui, tudo que nós estamos cantando, para as colheitas que nós queremos para a vida toda, ou para o nosso tempo de vivência aqui nessa terra. Por isso nós temos que plantar bem, instruir bem, né? Os membros da nossa família, para que nós possamos ter pessoas que não nos alegrou só quando nasceu, mas alegrou depois que cresceu. Alegrou depois que cresceu. Porque a gente sabe que os nossos filhos se tornaram bênçãos depois que eles pegam o voo sozinhos. A gente vê que eles não vão ficar interessados na vida, que aprenderam com a gente, com o que a gente destruiu. Por isso que Deus, quando nos colocou no mundo, foi só Adão e Eva, que já foram abridos, que já nasceram, já grande. O resto, todo mundo foi nascido criança. Não sabia falar, andar, nem dormir. Para ser instruído, para ser ensinado. E nós então colhemos o que a gente plantou. A gente colhe o que a gente plantou. Ah, ele aprendeu lá comum, então ele precisa aprender dentro de casa. Porque muita gente acha que a escola, ela é para educar, mas a escola é para ensinar. A educação te aprende em casa. Em casa que nós aprendemos a ser gentil. Em casa que nós aprendemos que a nossa vida não é só para nós, é para a sociedade. Para o bem-estar da sociedade. Mas quando a pessoa ela não é bem instruída, ela se torna um problema para a sociedade. Porque a semente que ela recebeu foi semente má. Porque de Deus não se zomba. Porque uma pessoa planta e vai colher. E ele continua dizendo: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá o quê? Corrupção. O que é plantar da carne? É plantar para si mesmo. É a pessoa que pensa só em si e para si mesmo. É a pessoa que não pensa que tem um próximo. Que ele
Por quê? Porque eles plantam na carne. O que planta na carne vai colher o quê? Corrupção. Vai colher destruição, sofrimento. O que não planta para o próximo. Isso na política. Você vê muito político aí, está vendo o povo brasileiro? Lá no jornal, parece que mandou prender o cara lá no Rio de Janeiro. Mandou prender o cara. Com certeza está fazendo besteira. Então, irmão, a corrupção, o que a pessoa planta de 5 para 5, vai colher corrupção. Mas o que planta, diz aqui, mas a quem semeia para o Espírito, do Espírito, colherá vida eterna. O que é plantar do Espírito? É quando nós buscamos a sintonia com aquele que habita conosco e habita em nós, que é o Espírito Santo. Por isso que a gente ora, isso é um projeto de vida. Nós recebemos ele, não foi para escrever de um dia para o outro. Nós vamos ter o quê? Não parece 1 ou 2 semanas, 3, sei lá. Que é para nós trazer na ceia, que vai dar no domingo da semana que vem. Durante esse tempo, o que a gente tem que fazer, Pai, me sintonize com aquilo que o Senhor quer para a minha vida, do que o Senhor quer que eu seja, do que o Senhor quer que eu faça, do que o Senhor quer que eu viva e de que eu realize aqui nessa terra. Me ajude, porque eu preciso estar sincronizado, porque muitos são os propósitos do meu coração, mas é do Senhor que vai prevalecer. É o Senhor que vai prevalecer na minha vida. Então, por isso que ele diz: aquele que semeia do Espírito vai colher o quê? Vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita. Ninguém colhe antes do tempo, a não ser que seja um grande milagre de Deus, como aconteceu na vida de Isaac, que no mesmo ano ele colheu 100 por 1. Cada semente que lançava ele colhia 100 frutos. Numa terra que não produzia nada, que era a terra do Filisteus. Ali foi um grande milagre de Deus. Mas se nós formos cumprir a própria regra da existência e da vida, por isso que existem as estações. Deus que criou as estações. O inverno, o outono, o verão, né? E a primavera. Foi Deus que criou. Justamente para quê? Para que tudo possa estar sincronizado, e nos colocou aqui, nesse planeta. Então, uma pessoa, ela consegue colher no tempo certo o que ela plantou. De tudo que ela plantou, então ela vai colher. E ele diz: no tempo certo você vai colher. Se não desanimarmos, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, porque nós somos uma família. Então, o bem nós temos que fazer a todos, até quem a gente não conhece. Mas nós temos que estar sempre preparados para fazer o bem, principalmente aos da família da fé. Quem é da família da fé? Nós, velho. Nós somos da família da fé. Então, nós precisamos fazer isso. Esse texto está nos ensinando que a nossa vida não gira em torno de nós mesmos somente, mas gira em torno de uma sociedade inteira. Uma sociedade inteira. Que se a gente não for uma bênção,
naquilo que a gente vive, a gente será uma maldição, a gente será um problema ou uma situação. A gente será um problema para todos. Por quê? Porque a gente não semeou o bem, o melhor que a gente tem que fazer. Como nós devemos plantar? Vamos dar uma lida em 2 Coríntios 9, versículo 6. 2 Coríntios 9, 6. Segundo Coríntios 9,6 diz: e isso afirma que aquele que semeia pouco, também colherá pouco. O que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que tudo, sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu Deus aos pobres, e a sua justiça permanecerá para sempre. E Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a semente e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Então, primeiro, começa dizendo o quê? Que aquele que semeia pouco, pouco ele vai colher na vida. Pouco ele colhe na vida. Em todas as áreas. Então a gente tem que plantar muito. Muito. A gente não tem que ser uma pessoa que planta pouco. É a mesma coisa que eu falei quando a gente vem na aula para Jesus. Tem pessoas que ficam uma pessoa só a vida inteira e nunca vem aquela pessoa para Jesus. Então você tem que ter 10, 20 pessoas na sua vida de oração para você convidar, evangelizar, falar, observar. Até que essa pessoa tome posição diante do Senhor. Ou um deles, ou uma delas. Estava ali compartilhando com o JR sobre o Roberto ali. Hoje de manhã eu peguei uns cartãozinhos, peguei umas pessoas na rua, deixei no portão ali do trem. Aí eu fiquei sentado lá no portão dele. Falei, agora levar um cartãozinho desse aqui, ó, do culto de Natal do Roberto. Cheguei lá, cumprimentei ele, o culto aqui já tinha começado. Aí a Edneia estava fazendo louvor. Aí eu cheguei lá, cumprimentei ele, falei, ó, Roberto, me traz um convite do culto de Natal para você. Estou esperando você lá na igreja, domingo, dia 21. Aí ele falou, às vezes eu quero ir na igreja, mas eu fico com vergonha de pedir ao pessoal que passa aqui. Ele falou da Maura, que a Maura tinha acabado de chegar, eu vou levar no caminho. Aí ele falou, eu fico com vergonha de pedir ela. Eu fico com vergonha de pedir aquele do carro branco. Ele é o JR. Que ele me ajudar a chegar até lá. Aí nós começamos assim alguns minutinhos. Aí ele mesmo falou, eu não falei nada. Foi ele que falou. O senhor me ajuda a ir lá na igreja? Pô, agora. E nós viemos juntos. E nós viemos pregando para ele. Você é batizado, Roberto? Não, não sou não. Que ele falou para mim, que bateu? O batismo nas águas. O batismo de Jesus. O batismo para ser salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Você já é? Não, não sou não. Para então não batizar o senhor ano que vem. Você aceita?
Aí eu aceito, então vamos embora. E assim nós vamos dali aqui. Aí ele participou do culto, depois terminou. Eu terminei o culto aqui e levei ele de volta. Desci do altar e levei ele primeiro na casa dele. Aí eu falei com o JR. E eu falei com ele, você vem na igreja no domingo de manhã, o Juscelio está lá de manhã. Então você fica no seu portão, que ele vai ver você aqui, ele vai vir aqui te perguntar, você quer ir na igreja? Ele vai vir te perguntar você. Olha aí. É uma aula. Uma aula. Eu orei a Deus no culto, na oração da meia-noite, dizendo, meu Deus, reservou apenas uma oração da meia-noite para o último mês. Porque domingo, né, foi quinto, e aí já segunda, primeira. E aí a gente orou, Senhor, é o último mês do ano. Quem sabe seja um mês produtivo, que a gente consiga uma alma para o teu reino, uma vida para o Senhor, alguém para o Senhor. Essa semana, no máximo que vem, eu tenho que ir lá na casa do Antônio. Quem vem de manhã, certo, ele está vindo. Por quê? A mulher dele fez cirurgia. Vocês ficaram sabendo. A mulher do Antônio. Ela fez cirurgia. E não estava podendo receber ninguém em casa. Eu esqueci o nome dela. Ela fez cirurgia. Eu fiquei sabendo da cirurgia porque a filha dela da igreja lá, Serra Azul, da minha esposa. Inclusive, ela é até a diretora de assistência social, ela chama Rosa. Rosa. E ela falou para minha esposa, a minha mãe vai fazer cirurgia. E dá uma confusão, porque quem fica com ela lá? Vai ficar, tem alguém que não vai ela lá. No hospital, dá uma confusão. Aí a gente vê que família é essa. Que família é essa? É na hora que alguém precisa, que alguém vai ficar lá. Aí eu fiquei sabendo. E por isso que ele não está vindo. Porque ele está vindo ficar com ela. E me parece que agora eu comecei com a Rosilene, e a Rosilene falou que me parece que o dinheiro está vencendo e vai poder fazer visita. Mas eu ia lá para visitar o Antônio. Né? Porque ele é a alma que está aqui plantada no altar. A alma de Deus está aqui plantada no altar. Mas eu vou lá. Por quê? Porque eu não tenho só ele. Tem vários pessoas, sobrinhos meus, todos eles. E eu estou ativo para tudo quanto é lado, buscando essa alma para o Senhor. E eu, na minha oração da meia-noite, de novembro para dezembro, falei, Deus, vamos entrar no último mês do ano. Quem sabe, nesse último mês, uma alma seja gerada, uma vida seja salva, através de nossas vidas, através da nossa igreja, quadrangular do Novo São Cecília. De repente, aparece essa situação com o Roberto ali. Esperamos que progrida, que continue e que a gente consiga levar eles às águas no ano que vem, para a glória do Senhor. Mas eu conheço que a gente precisa estar semeando, que quem não semeia, ou semeia pouco vai colher, ou não colhe quase nada. Então nós temos que plantar bem, com abundância, porque diz: aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. E aí ele entra nas finanças. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Eu não estou fazendo barganha, mas eu faço para te adorar, ó Senhor.
mas com a alegria no meu coração, com a felicidade no meu coração. A gente vai e faz aquilo que Deus coloca em nosso coração, e a gente vai escolher, e nós vamos escolher. Se a gente plantar bem, se a gente semear bem, a gente vai colher muito bem. E ele, nessa lei da semeadura, ele continua dizendo: Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em toda ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Toda boa obra. O que é boa obra, irmão? Ser gentil. A gente ser gentil. Nós somos motoristas, né? A gentileza no trânsito. Às vezes você dá seta para entrar o que vem, ele acelera mais ainda para não deixar acertar naquela vaga. Mas o que é gentil? Ele dá um sinal, pisca o farol, agora pode ir. Isso é gentileza. Isso é boa obra. E essas coisas a gente aprende aonde? Em casa. Meu pai sabe ler. A letra do meu pai era maravilhosa. Porque naquela época, a caligrafia precisava ser impecável. A letra do meu pai é tipo essas letras que você vê nos filmes antigos. Aquela letra certinha assim, ó, parecendo desenho. Mas minha mãe não sabia nem assinar o nome. Mas ela me ensinou gentileza. Quando a gente estava dentro do ônibus coletivo, às vezes eu estava lá sentado, uma criança. Mas assim que entrava uma pessoa idosa, uma mulher grávida, ou alguém precisando daquele espaço, a primeira coisa que ela fazia era pedir a gente para levantar, ou sentar no colo dela. E isso eu carrego na minha vida. Porque quando a pessoa não aprende isso, ser gentil, quando ele está dentro do coletivo e ele vê uma pessoa necessitada daquele espaço, ele finge estar dormindo. Né? Finge estar dormindo, vira a cabeça para o lado assim, finge estar dormindo, quando até um olho assim para ver se a pessoa está na reta que está sentado. Só para não dar no ganho. Isso é falta de gentileza. Falta de gentileza. Esse tipo de pessoa, ele quer ganhar vantagem em tudo. Mas você vê que essa turma não é esperteza. É a pessoa que quer ter vantagem em tudo. É uma pessoa que não vai muito bem. Ele pode até subir alguns degraus da vida, mas ele terá algumas quedas grandiosas, vergonhosas, como a gente vê por aí nos jornais. Como está escrito, distribuiu e deu ao pobre, a sua justiça permanece para sempre. Quem dá ao pobre, irmão, não presta a Deus. Não é um aproveitador, não. Porque tem pessoas que gostam de aproveitar, né? De sugar. Aí se torna sanguessuga. Estou falando necessitado. Aquelas pessoas, você olha para a pessoa, você vê a necessidade dela. Não só de alimento, mas até de apoio e amizade. De um carinho. A pessoa é pobre. E a Bíblia diz que quem dá ao pobre empresta para Deus. E se eu emprestar para Deus, se você emprestar para Deus, Ele não vai ficar te devendo. Pelo contrário, Ele vai te recompensar. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a semente e multiplicará os frutos da justiça
de vocês. Então Deus, Ele só dá semente quem semeia. Ele só abençoa quem abençoa. Nós temos que aprender com a própria natureza. O rio existe, não é para matar a sua própria sede. O rio não mata a sua própria sede. Ele mata a sede de pessoas, de animais que vão lá beber água, de plantas que estão à sua marcha, ou de plantas que alguém vai lá jogar água naquela planta. Porque o rio, ele existe, não é para matar a sua própria sede, mas matar a sede dos outros. Uma árvore frutífera, ela não come o seu próprio fruto. Você já viu um pé de manga? Ele comeu as próprias, chupando as próprias mangas? Um pé de laranja chupando as laranjas? Não é alguém que vai lá colher e come do fruto daquela árvore. Assim sou eu e você. Do que Deus está dizendo de ter semente para lançar, é aquela pessoa que não só pensa em si mesmo na sua existência, mas que pensa no seu próximo, naquele que está próximo. Isso é como devemos plantar. A segunda parte, como devemos plantar? Salmo 126, 5 e 6. Salmo 126, 5 e 6. Como que nós temos que plantar? Salmo 126, 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então nós devemos aprender que, para plantarmos, muitas vezes nós plantamos com lágrimas, ou regamos a semente com lágrimas. E quer dizer que às vezes nós estamos em tempos difíceis, até para nós mesmos, mas a gente continua plantando, continua semeando. E isso requer até o nosso projeto mesmo. Às vezes a gente, esse ano eu estou muito apertado. Vou colocar lá uma ofertinha no meu projeto, esperar que Deus já disse, não, é não nos ater que você demonstra a tua fé. É nos momentos difíceis que você demonstra o que você é, um homem ou uma mulher de fé. Porque a Bíblia ensina para nós o quê? Que nós vivemos é de fé em fé. De fé em fé. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo. Então é uma promessa de Deus. Voltará com júbilo. Voltará com festa, trazendo os seus feixes. Isso quer dizer o seu resultado. Então a gente não pode parar de plantar, de semear para a vida, de semear para a família, de semear para a obra e de semear no nosso projeto de vida. Nós não podemos deixar de plantar. E finalizando o resultado, aí no mesmo Salmo 126, do versículo 1 até o versículo 3, que diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres.
Então a gente aprende, como resultado, a coisa fica tão boa que a gente acha que está sonhando. Porque Deus faz o quê? Restaura, renova. Aquilo que muitas vezes estava esquecido, aquilo que muitas vezes estava engavetado, que a gente achava que nunca mais teria resultado, pois o Senhor, Ele traz à tona para que nós possamos desfrutar e viver essas coisas. O que mais chama a minha atenção no resultado é: ficamos como quem sonha. Irmão, a coisa fica tão boa que a gente acha que está sonhando. A gente olha para aquela mesa farta, que a gente fala assim: meu Deus, isso é sonho, não é realidade. Por causa do sofrimento que a gente veio passando, que a gente foi semeando, com muita lágrima, com muita sofrimento. A gente dava um passo e chorava, outro passo e chorava. Eu falei no domingo. O que a gente viveu nesses dias, que a gente viajou, que a gente pôde viajar, pôde conhecer lugar, pôde estar junto com pessoas, e a gente achava que estava sonhando de estar naquele lugar. Estava lá na Cidade de Luz, Gramado, depois em Canelas. A gente já está sonhando. Mas passei por Camboriú, Balneário, Rio da Flor, passou para mim também. Eu mando o sol de Camboriú. Oh, delícia! A gente já está sonhando, irmãos. Mas é realidade. Mas para chegar em tudo isso, a gente tem que plantar, chorar. Eu lembro que, quando ele veio para cá, o Novo Santo Cecílio, a situação estava tão ruim, tão complicada, que a minha esposa, 97 para 98, ela foi para casa da minha sogra. Aí, os meninos foram com ela, o Júnior e a Daniela. Já em 98, aí o Júnior ficou comigo. O Júnior não quis ir, não. 98. Nós passamos em casa, só eu e ele. Aí eu comprei um frango assado e nós comemos ele na noite de Natal. Eu e o Júnior. Porque eu tive vergonha de ir para a casa da minha sogra, que estava reunindo todos os meus cunhados, de eu não poder contribuir para aquele alimento. Eu cheguei para minha esposa, falei: não vou não. Eu estou com vergonha de eu não poder contribuir para o jantar de Natal que vai ter lá. Eu vou ficar em casa. Então, 97 para 98, eu fiquei em casa. Passei o Natal sozinho. Do dia 24 para 25, o dia do Natal, eu estava sozinho em casa. Mas, 98 está eu e o Júnior passando em casa. Então a gente se alegra hoje, quando a gente vê a mesa farta, quando a gente vê o brilho das luzes, que nem isso, nem eu nem minha esposa tivemos ânimo para colocar em casa. Nós sempre colocamos luzes, brilho em casa, no final de ano. Naquela época, nem isso nós tivemos ânimo. Hoje a gente coloca com maior alegria, com maior felicidade. Por quê? Porque nós vemos
abençoou. Que nós plantamos e Deus nos deu, está nos dando a colheita. Nós estamos colhendo. Estamos colhendo para a glória do Senhor. Amém? Então vamos lá. Não deixe que o sonho possa se perder. Glória a Deus. O sonho de Deus jamais eu não vi. Deus não vai deixar que aquilo que Ele colocou dentro de mim, dentro de você, possa ir para o cemitério, vai enriquecer o cemitério. O cemitério é o lugar mais rico da terra. Porque lá tem grandes sonhos que foram enterrados. O meu não será enterrado, nem o seu. O nosso, nós vamos viver para a glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós terminamos, ó Pai, a Tua palavra agora. E eu agradeço a Ti, Deus, nesta palavra sobre semear, que a gente venha semear em todas as áreas da nossa vida, inclusive no nosso projeto de vida, que nós vamos ter uma grande colheita, nós vamos ter uma colheita abundante, porque o altar do Senhor é fértil, Ele tem retorno. Por isso eu peço ao Senhor que abençoa, que esta palavra tenha ficado nas tábuas do coração e do entendimento de cada um aqui presente, para poder lembrar que tem que plantar, tem que semear para colher. E assim eu abençoo a esse que participa deste culto, assistindo em algum lugar. Eu consagro esta água aí no lado deste jacaré, que ela se torne o remédio